Boa noite, hoje é dia 2 de maio, 8h57. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar esse microfone aqui. Quero ver se ele vai... 8h57. Legal, tá aparecendo o som. Então hoje eu vou usar o microfone aqui para ver se melhora o som. Boa noite, Zineide, tudo bem? Você está me ouvindo bem, Zineide? Dá um toquezinho para mim, falando se tá ouvindo direitinho a minha voz, se está saindo bem. Como é que você tá? Como é que foi teu dia? Pessoal, como eu tô usando... Como é que você tá? Como é que foi teu dia? Tá saindo bem a voz aí? Sneide. Então, legal. Então hoje a gente vai conversar sobre... Boa noite, Cristiane, como é que você tá? Como é que tá o final de semana? Daqui a pouco, estou com muita fé que daqui a pouco esse período todo aí vai passar e nós vamos... O meu foi bom, foi tranquilo, né? Da Antônia. Então a gente vai conversar hoje sobre auto-perdão. E como é que desenvolver essa... Como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida através do auto-perdão. E ao mesmo tempo, né? Mantendo aí... Ô Cida, tudo bem? Mantendo aí o pensamento sempre elevado. Não pensamento positivo. Pensamento elevado. Eu posso pensar positivo, mas não agir para isso, né? Mas pensamento elevado, vibração elevada, né? Acreditando bem nessa parte de melhorias. Eu estava agora há pouco ouvindo um programa com o pastor Kleber Gonçalves. Eu gosto muito dele, é um pastor da igreja adventista. Ele tem um núcleo em São Paulo, que é a Nova Semente, e eles têm algumas palestras muito boas, né? E eu estava ouvindo muito sobre inveja. E ele me despertou, acho que provavelmente amanhã eu vou falar sobre inveja, né? Pegando isso daí. E hoje a gente vai falar sobre a questão do auto-perdão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, entender como é que funciona. Saudades também, Cida. Tá difícil, né? Mas a gente, se tudo der certo, eu acredito que alguns dias a gente já tá voltando aí a essa normalidade, né? Sei lá, eu sinto que a semana vão vir notícias boas aí, a gente vai conseguir melhorar um pouquinho, né? A 100% normalidade vai demorar, mas voltar um pouco. Eu vi hoje aqui que nos Estados Unidos lá um remédio novo já está sendo testado, autorizado pelo FDA, né? Que é a Agência Americana de Saúde lá que cuida disso. E a Anvisa também tá pensando em também importar esse remédio. Eu acho que é Remdesivir, é um nome estranho aqui, né? Um retroviral aí que tá para ajudar o pessoal em situação crítica. Então, várias vacinas surgindo, tem 6 aí que estão... Boa noite, Alessandro, tudo bem? Então tem 6 vacinas que estão para sair. E boa noite, Jaci. Manter pensamento elevado, acreditando, é uma fase. E a gente vai ainda ter muitos meses esse ano aí para se encontrar, para conversar, para falar como é que foi tudo isso, das experiências que a gente teve, né?
Tô muito acreditando muito, Cida, sinceramente. Uns dias atrás eu tava assim meio preocupado, assim, achando, não tava vendo muito crescimento na coisa, mas uns dias pra cá eu tô sentindo, apesar dos números, apesar de tudo que o pessoal fala, eu sinto alguma coisa assim diferente no ar, né? E vão acreditar nisso também. E o bom também é que eu tô estudando bastante, fiz vários cursos aqui online. Gente, eu vou não agora essa semana, eu vou começar, não, eu vou gravar uns vídeos, não no Face. Eu vou fazer pro YouTube. Por quê? Porque as aulas estão voltando através do sistema online, né? Ensino médio, tudo isso. Tem muita coisa mudando. E ao mesmo tempo tem muita gente aí que está desempregada, precisa e depois como é que vai voltar ao mercado de trabalho, o que é home office, como é que a gente trabalha home office, qual que é o futuro disso, né? Muitas empresas aí, Natália, também aqui a Shirley, boa noite a todos. Então, como é que as empresas estão investindo nesse trabalho de home office? Outras empresas de palestra, treinamento, de curso estão investindo em EAD, porque e empresas, né, no delivery também, de entregar produtos, porque querendo ou não, isso vai mudar muito o mercado. A gente vai falar sobre auto-perdão, mas eu estou adiantando isso, que eu estou bolando aqui um trabalho assim bem fácil de compreender, né, bem atualizado. Graças a Deus apareceu várias coisas para eu fazer nesse período aqui de afastamento, me ajudou bastante a me atualizar com tudo isso que está acontecendo. Eu vou montar algo para que a gente possa compartilhar isso com vocês, para auxiliar nesse momento de volta ao mercado de trabalho. A Cida, né, com o pessoal lá do SEMAC, tem o pessoal também das escolas, da ETEC, que também eu tenho contato, com o pessoal de outras escolas também que a gente tem contato, com o pessoal da Caled, enfim, tudo o pessoal que daqui do município aqui. Então pegar um pouco dessas coisas que eu aprendi aqui, desses cursos que eu fiz, que de certa forma, se não fosse esse período, eu não teria tido condições de fazer, mas a gente tem que aproveitar, né, até mesmo de sabor, na dificuldade, aproveitar as oportunidades que aparecem. Mas é uma coisa que a gente vai falar mais tarde, eu vou trazer para vocês aqui para a gente colaborar, né, de alguma forma para esse período novo, principalmente na questão profissional que está vindo aí, mercado de trabalho. Então a gente vai bolar alguma coisinha aqui, vai fazer alguns vídeos, porque durante algum tempo a gente não vai poder realmente fazer algo presencial, vai demorar um pouquinho para isso, mas a gente vai precisar se adiantar no tempo para não deixar as coisas, a peteca cair, né? A Natália também está aqui. Então o tema hoje é auto-perdão. Por que eu vou falar, Helenice, boa noite? Por que auto-perdão, né? O que é auto-perdão? Você já percebeu o quanto que a gente é cruel com a gente mesmo? Quanto que a gente se cobra? Quanto que a gente é duro com a gente? E essa dureza emocional que a gente tem com a gente mesmo, com o tempo vai prejudicando as nossas relações, o nosso convívio, vai prejudicando o nosso jeito de ser, né, com as pessoas, de agir, tudo isso. E eu, refletindo sobre isso, eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje, nessa noite de sábado. Então vamos começar algumas coisas aqui que a gente precisa entender com relação ao auto-perdão. Primeiro, tem 3 palavrinhas aqui que a gente tem que entender. Primeiro, culpismo, né? Culpismo. O que é culpismo? Nós cultivamos o culpismo, né? Devido ao remorso de não ter plantado as flores que deveríamos, simplesmente nos condenando a deitar e rolar no espinheiro para nos punirmos, tentando aliviar a consciência de culpa. Sabe aquele negócio? Eu devia ter feito isso, não fiz. Lembra aquela música do Roberto lá, o Epitáfio, né? Deveria ter amado mais, deveria ter cantado mais. Não. E a gente fica entrando nesse processo, é muito bom como música, é romântico, bacana, né? Só que essa culpa que a gente vai colocando na gente, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter sido mais atento, eu deveria... Gente, você fez o que você tinha que fazer dentro da compreensão que você tinha no período que você teve.
ficar se culpando a vida inteira para aquilo que você deixou de fazer, o que você deveria ter feito, vai atrapalhar você fazer o que precisa fazer agora. Então devemos deixar de cultivar o culpismo, né? De cultivar a culpa interna. O que aconteceu, aconteceu. Eu não tinha conhecimento, não tinha compreensão, não tinha o amadurecimento. Então hoje eu tenho, e daqui para frente, vida, né? A vida que segue. Então cultivar isso. Boa noite, Robson. Boa noite, Jaci de novo. Então evitar cultivar a culpa. Outra coisa é essa mania, sabe, de arrumar desculpa para tudo, que é o desculpismo, né? Então cultivamos o desculpismo. Começamos a dizer que foi o vento que trouxe as sementes de espinho, que não temos nada a ver com isso, etc. Sabe aquele negócio? Eu não fiz porque não deu tempo, eu não fiz porque estava muito quente, eu não fiz porque estava muito tarde, eu não fiz porque estava muito calor ou muito frio. Eu começo a arrumar desculpa para as coisas que eu não fiz, ou para as coisas que não deram certo na minha vida, ou que eu deveria fazer e não fiz. Primeiro eu me culpo, depois eu me desculpo. Então eu me sinto culpado e depois começo a justificar porque não fiz. E isso vai criando dentro da gente, na verdade, um grande balaio de gato, né? Uma grande confusão emocional, e principalmente mental. Mas a gente precisa entender o seguinte: a gente precisa buscar uma ação responsável. O que é uma ação responsável? Ao perceber o espinheiro da vida, que as coisas que a gente criou na nossa vida, assumir, né, a responsabilidade pelo que aconteceu, pelas coisas que aconteceu. Olha, tá assim porque eu não fiz, tá assim porque eu esqueci, porque eu tive prego. Assumir a responsabilidade. Então, quando percebemos que as flores continuam nas nossas mãos e que podemos começar a plantar novamente, é aquela história: não fiz, sou responsável, a coisa está assim por minha própria responsabilidade. Responsabilidade, não é culpa. Responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de não ter feito o que precisava fazer. E eu deixo de me culpar pelaquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Assumo a responsabilidade, daqui para frente eu mudo e começo a fazer um novo campo, uma nova plantação, né? Então é isso que a gente tem que entender nesse processo de auto-perdão. É parar de se culpar, é parar de se desculpar com os outros. Culpar eu culpo a mim mesmo. E desculpas eu dou para os outros por não ter feito. E no final eu não tenho uma ação responsável, ou seja, eu não me responsabilizo por mim mesmo e pelas minhas atitudes. Então a gente precisa refletir sobre as três atitudes, né? Que é a culpar, a desculpar e uma ação responsável. Primeiro, de que adianta cravar os espinhos plantados na própria carne? Por que aumentar o sofrimento? Por acaso os espinhos diminuem quando agimos assim? A verdade é que não, né? De nada adianta. Esse mecanismo dos que se afundam, do que nos afundamos na culpa e deixamos que ela comande a nossa vida. Então é bem isso, né? Então quando eu começo a entrar nesses três processos aí, eu acabo me afundando nesse processo e acabo não vivendo uma vida plena, eu acabo não vivendo uma vida bacana comigo mesmo. E eu acabo me martirizando, criando uma imagem negativa de mim mesmo, de não merecimento, sabe, de incompetência, de um monte de situação. Então eu preciso mudar isso daí, né? E tem uma outra colocação que é interessante, que diz assim, né? Os que fingimos que o espinheiro não tem nada a ver conosco, apenas estamos postergando o despertar da consciência. Então, se você vê que as dificuldades na tua vida têm a ver com as suas atitudes, com o seu comportamento, com coisas que você deixou de fazer, ou com as desculpas que você criou para não fazer, na hora que você... Boa noite, Robson. Na hora que você assume, tem consciência disso, olha, não está assim por minha responsabilidade. Se fui eu que criei, eu que vou arrumar. Assumo a responsabilidade e as coisas começam a ter uma outra visão. Agindo assim, muitas vezes, continuamos plantando mais e mais espinhos, fazendo com que o estrago fique cada vez maior. Então, quanto mais eu reclamo da vida, quanto mais eu arrumo desculpa, quanto mais eu me culpo, mais espinhos eu planto nesse meu terreno emocional, né? Eu acabo vamos dizer, é um plantio de rosas
de roseira sem rosa, só com espinho, né? Então eu preciso começar a mudar a forma de pensar e de retirar esses espinhos da vida. Como que eu faço isso? Tendo consciência do que está acontecendo. Outra coisa é o hábito, né? O hábito de sempre encontrar desculpas e justificativas para todas as nossas ações tem um caráter doentio e precisa de atenção imediata de nossa parte. Boa noite, Sueli. Sabe? Aquela pessoa que está toda hora se desculpando, se justificando, mas agindo não está. Então, na hora que eu começo a perceber que a minha vida não está caminhando, que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão funcionando do jeito que eu queria, eu preciso ver se eu não estou me justificando muito, me culpando e não estou agindo. Não estou provocando as mudanças e as alterações necessárias para a minha mudança de vida, né? E aí vai entrar também o famoso ego, né? O ego, em fuga desastrosa, procura justificar os erros mediante aparentes motivos justos. Sabe aquela coisa? Eu não conhecia, eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu fiz sem querer. Então eu estou sempre justificando, eu estou sempre me culpando. E por quê? Porque eu não quero, muitas vezes eu não entendo que é uma fuga, né? É uma fuga da minha própria, às vezes, falta de vontade de fazer alguma coisa. Então é mais fácil você chegar e falar, olha, eu não quero, eu deixei de fazer porque eu tinha preguiça, eu deixei de fazer porque eu não queria. Sabe, assumir a responsabilidade da tua vida, mas não se culpando. Errei, assumi, daqui pra frente é outra música. Tal costume, né, degenera todo o senso moral e pode nos levar a desequilíbrios psicológicos seríssimos. Desequilíbrios psicológicos. Olha só, voltando novamente à questão psicológica. Quando eu falei com vocês aqui no início, a ideia de fazer os cursos, das coisas que estão acontecendo, eu comecei a fazer essas atividades aqui no município, se eu não me engano, 2006, 2007, já faz muito tempo. E a gente sempre fala, a gente, porque não sou eu, né, a gente faz, é um grupo no estado inteiro que faz parte desse programa, e que a gente fala da importância, da necessidade de você se atualizar, de estudar, né, de fazer uma mudança do autoconhecimento. Só que a gente sempre falou, e as pessoas nunca ouviram. A gente percebeu que a boa parte não queria nem saber da coisa. Agora eu pergunto para vocês, né? Ontem eu estava até comentando isso aqui em casa. Deve ter professoras aqui, alguém que dá aula, né? Vai entender o que eu estou dizendo. Tirando o pessoal do pré, do jardim e dos primeiros anos básicos, o pessoal do nível médio para cima, cara, o professor, na hora que ele perceber que ele dando aula à distância, ele não vai se estressar com o aluno, não vai ter ninguém batendo nele, não vai ter ninguém jogando carteira nele, não vai ter ninguém, ameaçando a vida dele. Você acha que ele vai querer voltar para dentro da sala de aula? Já refletiu sobre isso? Você acha que um professor em sã consciência, na hora que perceber que a distância ele está protegido, que a distância ele vai ter uma melhor qualidade de vida, ele vai querer voltar para a sala de aula? Difícil. Segundo ponto, aquele aluno, aquela pessoa que ia para a sala de aula só para bagunçar, jogar carteira, fazer um monte de coisa, que a única coisa que sabe fazendo com o celular era usar o Facebook e não sabia fazer mais nada, você acha que ele vai ter condições materiais e pessoais dele seguir uma aula em EAD? Não, né? Porque ele não está preparado, não tem conhecimento, não tem informação. E a pergunta é, como é que esse grupo de pessoas vão ficar, né? De um lado, o professor que descobre que ficar em casa ou à distância dando aula vai render muito mais e ele vai ter muito melhor qualidade de vida, e é aquele que ficou o tempo todo depredando escola, bagunçando, criando um monte de situação, na hora que ele perceber que ele não vai ter para onde voltar. Tá dando para entender? Aí depois você vai começar a culpa e a desculpa. A culpa, eu devia ter estudado mais e agora não tenho computador em casa, não tenho internet de qualidade, como é que eu vou fazer? Vai me prejudicar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, como é que vai ser minha vida? Isso é a culpa. A desculpa vai ser, meus pais não me ajudavam, eu tinha conflito em casa, eu tinha esses problemas em casa, então não ajudou, o professor não ajudava, aí começa a desculpa. Mas assumir a responsabilidade de que precisaria ter nesse período, olha,
estudado, compreendido, prestado atenção, né? Assumir isso daí, falar, a partir de hoje eu vou resgatar essa minha qualidade pessoal, eu vou melhorar minha qualidade de vida, de aprendizado. Se ele não tiver essa consciência, vocês imaginaram como é que vai ser esse processo? Por isso que eu estou falando com vocês com questão de perdão, auto-perdão, e também remontando as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, se eu não me forçar, né, me conscientizar de assumir a responsabilidade da minha vida, eu vou sempre me tornar culpado, sempre me culpar e arrumar desculpa, e as coisas não vão acontecer, né? Então, ou seja, a última opção é da ação responsável, é caminho seguro. É a outra atitude proativa, pois ao assumir a responsabilidade pelos espinhos plantados, arrependemo-nos e buscamos substituí-los pelas flores. Sempre que cometemos erros, procuremos nos auto-perdoar, atendendo à proposta de ação responsável, que troca o peso da culpa pela carga educativa da responsabilidade. Então, dando para entender onde eu quero levar, né, com essa reflexão sobre o auto-perdão, nesse momento que a gente está vivendo, né, nessa situação que a gente está vivendo, porque ter um pensamento elevado, ter uma visão mais lá na frente, faz com que a gente encontre respostas, que a gente crie situações melhores para a própria vida e que a gente, principalmente, que a gente se torne muito mais feliz, né? Porque quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, das coisas, eu me sinto muito mais dono da minha vida e da minha existência. Então eu me torno uma pessoa melhor. E o que é o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é o apego ao passado. É uma tristeza por não termos sido como deveríamos ter sido. É uma tristeza por termos cometido alguns erros que não deveríamos ter cometido, né? Esse sentimento de culpa, todos nós temos uma proporção maior ou menor. O problema é quando ela chega num nível muito alto, né, e vai mexendo com a nossa capacidade de reação e de vivência, né, e nossa relação com as pessoas. Na culpa, dividimos-nos em duas pessoas: uma real, má, errada, ruim; uma ideal, boa, certa, né, que tortura a outra. Dentro de nós processa-se um julgamento em que o eu ideal, imaginário, é o juiz e o eu real. Então a gente tem dentro da gente o juiz e o culpado, né? Então a gente se defende e se acusa ao mesmo tempo, né? O concreto humano é o real, e o ideal sempre faz exigências impossíveis e perfeccionistas, né? Lá atrás eu falei sobre o id, o ego, né, e o superego. Então a gente fica muito nesse descontrole emocional quando tem o sentimento de culpa. Olha, você deveria... Sabe quando a consciência pesa? Vamos colocar assim. Mas se eu deixar a consciência só pesar e não... Sabe? Não, e começar só a justificar para ela: olha, eu não fiz porque eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Aí vem a outra parte que diz assim: tá bom. E a parte que você poderia ter feito? E as coisas que você poderia ter realizado? Por que você não fez? Aí olha só a bagunça que fica. É você no meio, o seu id, né, que é aquele que está culpado porque deveria, Cidinha, boa noite, né, que deveria fazer e não fez, te culpando, né, e aí vem o superego ali dentro que fica falando: olha, você precisa fazer as coisas, né, e aí você fica no meio se desculpando. Olha a confusão mental que fica isso. É por isso que a gente acaba tendo uma vida tão triste e amargurada, né? Porque a gente não se perdoa. E para eu me perdoar, eu preciso entender que eu não sou a pessoa perfeita, que eu erro, que eu tenho dificuldades, que eu tenho problemas, né? Que eu tenho que aprender a ser humilde, a pedir apoio, auxílio, ajuda. Então tudo são coisas, atitudes para o auto-perdão. Então todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outrem. Cedo ou tarde, resumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal em caminho de transtorno de conduta.
Olha só como a gente vai, né, guardando, acumulando atitudes e comportamentos muitas vezes inadequados, junto com sentimentos e sensações também ambivalentes, que vão criando na gente toda uma confusão interna muito pesada. Gente, perdoar os outros é um remédio. Perdoar a si próprio é a cura. Então eu me perdoo, aí eu me curo. Aí fica mais fácil perdoar o outro e ser perdoado pelo outro. Essa forma inadequada de agir, né? Cidinha, boa noite, tudo bem? Obrigada por nos passar com... Obrigado. Eu que agradeço, Cidinha, vocês estarem toda noite aqui me ouvindo, aqui me dando a oportunidade aqui de eu exercitar esse meu exercício, né, de vida, as coisas que eu gosto de fazer e conversar. E então, como eu estava falando, né, essa forma inadequada de agir e a nossos erros, né, abre porta para muitas consequências graves, às vezes maiores que o próprio erro em si. Então, olha só o que acontece quando a gente age inadequadamente com os nossos erros: o estado íntimo de desconforto e desassossego permanente, torturante sensação de perda de controle sobre a existência, baixa tolerância à frustração, a ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros, angústia perante o porvir, com aflição e sofrimento por antecipação, excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida, descrença no esforço de mudança e nas tarefas da vida, né? E aí vai gerar o que na gente? Depressão, né? Sentimento de culpa inconsciente, pessoas muito boazinhas que trazem sentimentos de culpa de várias situações, né? Que não sabem dizer nem de onde veio isso. Sentimento de culpa, né, é o maior plug para desenvolver a instalação, né, desse processo depressivo, até obsessivo. Ou pior, né, que isso, uma auto-obsessão, e a própria pessoa se flagela. O que é auto-obsessão? É quando eu mesmo, o meu sentimento de culpa, o meu sentimento de menos-valia por mim é tão grande que eu começo a me auto-sabotar, eu começo a criar situações para eu mesmo ser desacreditado, né? Eu vou trabalhando negativamente para mim mesmo. E eu vou me torturando, cada hora eu estou me torturando. Olha o que você faz, olha como você é incompetente, olha como você não tem capacidade de fazer isso. Você quer alguma coisa sendo desse jeito? Então eu começo a ter uma auto-obsessão pessoal. E é muito complicado, né? Isso se torna um tormento, né? Isso torna as pessoas assim, num estado emocional bem atormentado. E é necessário aí a busca de auxílio médico especializado para você poder lidar com esse tipo de situação. Boa noite, Agnes, tudo bom? Então existe até hoje, né, por exemplo, existem padres que até hoje se autoflagelam, acreditando que esse estado, né, agrada a Deus. E nós perguntamos como é que no século XXI ainda existe esse tipo de comportamento. Nas Filipinas existe até um festival onde os homens, né, eles são crucificados, pregados mesmo em cruz, outros andam usando uma espécie de chicote cheio de lâminas que vão cortando a pele, né? Existe o cilício, que é um equipamento que você coloca na perna e vai apertando, né? Que assistiu esqueci o nome agora, né? Com Tom Hanks, o Código da Vinci, né? Onde tem aquele monge lá que vai apertando e vai furando a pele. Então tem gente que acha que o sentimento de culpa é tão grande que ele acaba se martirizando, ele acaba provocando mais dor. Ele sente que precisa provocar dor para pagar a culpa que ele tem, né? E a gente muitas vezes vai fazer isso na própria vida, se auto-sabotando, se auto-mutilando, para quê? E é isso que acontece nas escolas hoje, né? A automutilação. Os adolescentes vão lá e cortam o braço, as pernas, barrigas, para se mutilar por causa do sentimento de culpa. Mas será que nós não fazemos o mesmo quando nós desenvolvemos sentimento de culpa? Como o nosso remorso paralisante, com o nosso perfeccionismo,
com o nosso orgulho, com nossa presunção. Olha só a quantidade de coisas que a gente vai desenvolvendo durante a vida, né? Por não nos perdoar, por não dar pra gente o benefício do perdão. E se eu não perdoo a mim, eu vou perdoar quem? Então o perdão começa comigo, né? Então acreditar que sofrer é igual a crescer e resgatar, acreditar que a dor autopunitiva é libertação, ó, gente, é meio complicado, né? É uma coisa meio complicada. Existe uma diferença quando eu percebo que uma situação difícil que acontece na minha vida é uma oportunidade de superação. Eu não vejo aquilo como sofrimento, mas eu vejo como uma oportunidade de superação, sabe? De aprender alguma coisa com aquilo, de me aperfeiçoar, de me tornar uma pessoa melhor. Não simplesmente eu estou sofrendo porque eu fiz algo errado, eu preciso ser punido. Não. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora um momento em que é muito comum as pessoas ouvirem assim: nós estamos pagando pelos erros do passado, nós estamos pagando por tudo aquilo. Gente, nós estamos sofrendo, olha a diferença. Nós estamos sofrendo as consequências das nossas ações. Eu não estou sendo punido pelos meus erros. Eu estou sofrendo as consequências dos meus erros. Tá vendo qual é a diferença? Se eu acreditar que tudo isso que está acontecendo agora é só uma punição, né? Então eu estou sendo punido por algo que eu fiz, eu vou ter o sentimento de culpa e depois eu vou começar a me desculpar. Ah, mas eu não sabia das consequências. Vai resolver alguma coisa? Não. Agora, quando eu entendo que o que está acontecendo é uma consequência de ações que eu pratiquei, o que nós praticamos, e a partir daí eu assumo a responsabilidade dos erros, vejo onde eu errei e vejo as possibilidades de acerto para consertar o que eu errei, aí é uma outra história. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? A diferença? Né? Errei, me perdoa, né? Foi um equívoco, cometi vários erros, mas eu vou corrigir. Em vez de ficar sentado na guia da rua chorando e reclamando da vida, eu levanto e vou trabalhar. Vamos corrigir esse negócio, né? Então vou me comportar melhor, vou agir melhor, eu não vou poluir tanto, até se possível, né, não poluir, vou agir de melhor maneira, vou fazer várias coisas para melhorar. São outras ações, sabe? É aquela ação comportamental, é ter a responsabilidade. No entanto, a dor que educa liberta, né? Olha só a diferença, a dor que educa liberta. Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-las. Então, o que ele está aprendendo aqui? Eu vou pegar um exemplo próprio. Na hora que eu percebi que eu ia ter que ficar afastado do trabalho, que eu não ia poder mais exercer minha atividade do jeito que eu exercia, veio o primeiro baque. E aí, o que eu faço? Como é que vai ser a partir de agora? Se eu ficasse parado, pensando, esperando, né, que isso tudo passasse para depois voltar a mesma pessoa que fazia o mesmo trabalho, eu não estaria hoje conversando com vocês, né? Eu não estaria mais ou menos aos 40 dias, né, acredito eu até, criando um vídeo por noite, falando com vocês, né, toda noite sobre alguma coisa. Então eu, em vez de ficar me sentindo culpado por não estar trabalhando, por não estar fazendo alguma coisa, eu procurei nessa situação uma atitude que pudesse ser positiva. Aí eu comecei a fazer isso daí, criar essa atividade, e já estou pensando em outra, e estudei, né? Mas isso é um comportamento meu, cada um tem o seu, e para que eu tenha, vamos dizer assim, sucesso no que eu estou fazendo, eu preciso da participação e da colaboração de quem assiste, no caso de vocês que estão participando. Mas se um dia eu chegar aqui e ninguém estiver para ouvir, eu vou parar? Eu não vou fazer? Não, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Por quê? Porque se de repente um não ouviu naquele dia, por algum motivo ou por outro, ele vai procurar no YouTube e vai encontrar, olha, ele fez, e ele vai ouvir no YouTube. O problema é se ele procurar e não encontrar. Então ele vai ver assim, poxa, um dia que a gente não vai, ele não faz? Então, olha só, né?
Olha só a atitude. Eu não tô deixando de fazer tipo assim, eu não tô fazendo a coisa para não me sentir culpado. Eu tô fazendo para aprender, para entender como é que a gente resolve isso, para lidar com a adversidade, para lidar com a dificuldade. Então é a dor que educa, é a dificuldade que educa, né? Aí vou entrar em outra coisa, né? Eu preciso entender que toda ação minha de caridade para com o outro, né? Eu falei muito de caridade essa semana aqui. Eu preciso ter caridade com o outro. E a caridade para comigo mesmo? Eu preciso ser caridoso comigo. Eu preciso ter esperança comigo. Eu preciso ser esperançoso comigo, né? E eu preciso ser esperançoso com o outro, mas também ser amoroso comigo. Eu preciso ter uma relação mais fraterna comigo mesmo, né? Então eu preciso entender quais são as minhas obrigações, o que é prazer, o que é obrigação para mim, o que é um prazer para mim, o que é dedicação, o que é necessidade, dependência, desencargo de consciência, amor e orgulho. Eu preciso fazer uma autoavaliação para mim, o que significam, né, esses valores para mim. Muitas vezes a gente quer ser anjos antes de se humanizar, sabe? Eu quero passar aquela imagem de santidade, de que eu sou muito bom e tudo, e esqueço de ser humano, né? E o humano é dizer, olha, eu erro, é dizer, olha, eu cometo equívocos, mas eu estou disposto a corrigir isso. Então eu preciso fazer isso, né? Uma outra observação, né? Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidade e habilidades que ainda não possui. Então esse auto-perfeccionismo, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, não, tem que ser tudo perfeito, eu não posso falhar, as coisas... Gente, você é humano, né? Faz parte, né? O quadro da Mona Lisa, tão famoso do Leonardo da Vinci, aquele quadro, ele é impressionante por causa das imperfeições. E há várias imperfeições do quadro, inclusive de proporção, mas é na imperfeição daquele quadro que ele se tornou um quadro mais famoso do mundo. E a gente tem a impressão que a Mona Lisa é um quadro gigantesco, né? Mas é um quadro pequeno de 30 centímetros, 30 e poucos centímetros. Mas que traz dentro dele, né, um monte de vivências, de experiências, né, que levam o ser humano hoje a refletir sobre isso. Então, gente, não vamos procurar ser perfeitos, vamos procurar ser humanos primeiro, né? Tem uma pergunta que diz assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento, né, e se tornar-se um ser puro, sem passar por outros graus intermediários? E a resposta é não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Boa noite, Cleide. Como é que você está? Então, sabe, sem necessidade de perfeição, sem necessidade de se cobrar tanto, mas responsabilidade, ser responsável, né? E a culpa se estrutura nas crenças antigas, né, do pecado irreparável, né, e nos alicerces do perfeccionismo. Então, quando eu fico preso ao passado, aquilo que eu cometi no passado, os erros do meu passado, e querendo ser perfeito, sabe, um orgulho de ser perfeccionista, gente, isso só leva você a ter problemas sérios emocionais de relacionamento, de convívio, né? Então nós nos fantasiamos de heróis ou de super criaturas e não compreendendo que pertencemos à raça humana, que temos dificuldades, pontos fracos e que estamos aprendendo lições comuns e vivendo situações apropriadas às nossas forças e evolução, né? A vida perfeita é uma possibilidade, né? São lições a serem aprendidas. Então vamos colocar assim: há limites em nosso grau evolutivo,
Não teremos todas as respostas para o que acontece, aceitar que somos passíveis de falhas e enganos, abandonar o complexo de onipotência. O que é onipotência? Se achar o Todo-Poderoso. São atitudes que a gente precisa aprender a desenvolver, né? Auto-perdão. O que seria auto-perdão? Vamos pegar ali em Mateus 22, 37 e 40, que diz assim: Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses, pois, desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Olha só, né? Amar a Deus de todo entendimento. Então a gente vai amar a Deus dentro da nossa capacidade de entendimento. Olha, se você não consegue compreender mais do que você está compreendendo Deus, sabe? Olha, é isso que você pode agora nesse momento, sabe? Então eu vou estudar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou viver mais para que meu entendimento melhore. E como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Então eu trato o outro, na verdade, como eu trato a mim. Então se você trata mal o outro, é porque você está tratando mal a si próprio. Se você tem medo do outro, é porque você tem medo de você mesmo. Se você menospreza o outro, é porque você menospreza você mesmo. Você faz com o outro aquilo que você faz com você mesmo. Então se você começar a tratar bem o outro, você vai tratar bem a você. Isso é fundamental na nossa vida. Perdoar-nos, né? Não importar-nos, perdoar, não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual a nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual, individual e pessoal. Então, perdoar importa, não importa, entender que não importa o que fomos no passado, porque a renovação é constante, né? O que importa é como somos hoje, né? E a nossa determinação de buscar nosso progresso pessoal, individual, crescer. Olha só a diferença, né? Autocondescendência e auto-perdão. Tem diferença. Autocondescendência é você se justificar dos seus erros, né? Você se colocar como um coitado. Então é mais ou menos o seguinte, autocondescendência. Ah, mas coitado de mim, eu não podia fazer diferente. Ah, a culpa é do outro. O outro que não facilitou. O outro que não teve boa vontade. O outro que exigiu demais. Isso daí é o pseudo-auto-perdão, ou autocondescendência. Auto-perdão é assumir quem você é, nem melhor nem pior que ninguém. Não tem julgamento. É um adeus ao passado. É a libertação da ditadura autoimposta que se acredita vir de fora. É parar de desejar de ser perfeito e não nos perdoarmos por não sermos. Isso é autoaceitação. Então, reconhecer-se, reconhece o a gente reconhece aquela pessoa que está em processo evolutivo, né, pela sua transformação moral, né, e pelo seu esforço de se tornar, de domar as suas inclinações, as suas más inclinações. Então, a gente vai começar a ser respeitado, e a gente vai se respeitar na hora que a gente começa a se conhecer e ter um esforço muito grande, trabalhar muito para a gente corrigir o que não é legal na gente, o que não é bacana na gente, né? Então, muitos dos males são ao próprio indivíduo feitos, né? Produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e libertar-se dos seus efeitos. Então, a gente cria muitas situações onde a gente mesmo é vítima da nossa atitude, do nosso comportamento. Muitos dos males. Auto-perdão. Uma coisa que a gente pode, sabe, recita como se fosse uma prece, né? Que você pode fazer todo dia. Eu me perdoo pelos meus erros cometidos. Eu me perdoo por não ser perfeito. Eu me perdoo pela minha natureza humana. Eu me perdoo pelas minhas limitações. Eu me perdoo por não ser onipotente. Eu me perdoo por não ter todo o conhecimento, né, e as ciências existentes. Eu me perdoo. Sabe? Faz
essa prece de auto-perdão, né? Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te, na condição de singelo vagalume que esforça por fazer luz na noite escura. Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é essa reflexão sobre o auto-perdão, é entender, né, que a gente não pode se cobrar tanto, se perdoar tanto, se martirizar tanto. A gente precisa olhar para a gente mesmo como seres humanos falhos que somos, mas que podemos melhorar, podemos corrigir, né? Sabe, ser mais grato também a nós mesmos, né, para a oportunidade que a gente tem de existir. Então, se perdoar é fundamental. Acreditar na gente é fundamental. Acreditar que a gente pode se tornar cada dia seres melhores, seres mais compreensivos, é uma coisa maravilhosa, né? Só para a gente encerrar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre quais são as faces do perdão, do perdoar. Primeiro, eu perdoo a mim mesmo, né? A si mesmo. É a autocura. Perdoo o próximo, caridade. Perdoo os meus familiares, próximos de convívio social, estranhos com quem convivo. Então esse é um processo de perdão, né? Então, gente, vamos nos perdoar o outro e perdoar a gente mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Amanhã eu vou falar sobre inveja, né? Vamos começar a semana, domingão à noite, falando sobre inveja. Mas do inveja vocês vão se surpreender com alguns conceitos sobre inveja. Então amanhã vamos falar sobre inveja, né? E vou falar esses projetos que a gente está fazendo. Início de noite, às 18h30, às 19h30, continuamos no nosso ciclo de oração, orando pelas pessoas, né? Fazendo a vibração pelo país, pelo mundo, para que a gente supere as dificuldades, sempre com um pensamento elevado, procurando sempre levar boas notícias, boas vibrações para todos. Continuamos lá firmes e fortes nesse processo de mudar a sintonia mental nossa. E amanhã a gente volta. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Divulguem o canal, que vai ser muito bom, principalmente agora, nesse período que vai vir aí, para que a gente possa fazer vídeos educativos, vídeos de empreendedorismo, de trabalho, de outras coisas também, para a gente poder fazer isso. Eu vou conversar depois que a gente voltar lá com o secretário, para que a gente faça alguns cursos, né, que possam gerar certificação para vocês. Então, em ter o programa Time do Emprego, eu estou fazendo isso aqui para vocês, porque a gente sabe que isso vai ser necessário, que é feito com o governo do estado de São Paulo e que gera certificação, mas eu vou conversar com um secretário nosso lá, para que a gente consiga fazer através dos vídeos algumas aulas, cursos, para que saia uma certificação pela Comissão Municipal de Emprego aqui de Itaquá. Então eu vou abrir as inscrições, a gente vai fazer isso daí, são cursos que vão ser pela Prefeitura, né? Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu já estou adiantando agora isso, né? Para que a gente possa, já daqui a algum tempo, vou elaborar esse material para trazer para vocês, para gerar certificação, para que vocês possam ter um material aí, uma certificação que vocês possam receber lá na secretaria e a gente possa se encontrar na secretaria. A minha ideia é fazer o curso online aqui com vocês e assim que terminar, a gente poder fazer a certificação, a entrega de certificados. Eu vou conversar certinho isso com o secretário, fazer a entrega na secretaria, para a gente se conhecer, a gente se cumprimentar um pouco, mesmo que seja, né, no toque, alguma coisa, mas que a gente possa se ver e que vocês possam ter uma certificação também, tá? Então eu estou preocupado também com isso, fazer essa parte também para ajudar também nesse processo nosso, tá bom? Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana, um ótimo domingo e amanhã à noite às 9 horas vamos conversar um pouquinho sobre inveja, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou fazer uma... Ô Herbert, tudo bem? Que saudade de você, como você tá? Eu vou repetir aquela prece do perdão, tá bom? Para a gente encerrar essa atividade de hoje, tá? Então, a prece do auto-perdão é assim:
Para quem não viu, né? Para quem viu, para a gente fazer de novo. Auto perdão. Eu me perdoo pelos erros cometidos. Eu me perdoo por não ser perfeito. Eu me perdoo pela minha natureza humana. Eu me perdoo pelas minhas limitações. Eu me perdoo por não ser onipotente. Eu me perdoo por não ter todo o conhecimento e as ciências existentes. Eu me perdoo. Faça essa prece de manhã e à noite de auto perdão. Gente, fiquem com Deus, até amanhã. Quem não assistiu ao vivo aqui, assista daqui a pouco aqui no Facebook, daqui a pouco eu mando para vocês no YouTube. Fiquem com Deus.